Como morri e cheguei no além, na outra vida. Sim, vou contar para você uma história de vida passada e o que aconteceu comigo. Vamos lá? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Bem, se você gostar do vídeo no final, você pode curtir, você pode compartilhar o vídeo, você pode seguir o canal, se inscrever no canal. E hoje o que nós vamos fazer aqui no canal? Vamos contar uma história particular, sim, uma história minha de vida passada. Eu já tive muitas experiências de vida passada através de projeção astral, através de sonho, coisas do tipo. E nessas projeções me é mostrado, me é permitido revivenciar, essa experiência de vida passada. E sim, eu já passei por algumas mortes em experiências de sonho. Eu costumo dizer que eu acredito, eu imagino que os mentores espirituais ou aqueles que têm interesse nisso, eles permitem essa experiência como uma forma de dar para você uma experiência, ou seja, um entendimento a mais, de você compreender a vida, de você entender como funciona, de você conseguir traduzir sentimentos, emoções e tudo mais sobre o que acontece nessas transições de vida. Então vejam que esta passagem a gente já sabe, entende, já repisou isso de diversas formas. Não é uma morte, é uma transição de vida, de uma vida para outra vida. Eu posso falar nesse sentido que, como terapeuta que também pesquisa e usa a TVP, a Terapia de Vidas Passadas, para isso, então a gente pode falar sobre isso e compreender isso, de como isso pode nos ajudar. Veja aqui. Como foi este sonho, digamos assim, ou projeção, onde me foi permitido vivenciar? Eu me lembro que eu sentia que tinha acontecido um acidente. Eu me despertei em um lugar que parecia aquilo que a gente conhece como umbral. Então imaginem você acordar em um local que você olha e tudo é muito cinza, como sabe aqueles cenários onde a floresta pegou fogo e tá tudo cinza no chão, uma poeira batida, cinzenta, as coisas queimadas, árvores secas e coisas do tipo, Então eu presenciei um cenário desse tipo, como eu já fui bombeiro, Então eu me lembro muito bem desse tipo de cenário. À medida que eu caminhava, eu observava que tinha carruagens quebradas, destruídas, e aquilo remetia à minha memória do acidente. Então, para quem não sabe, carruagem é como uma carroça, porém uma carroça muito elaborada para transportar. É o Uber de antigamente, Era o Uber de antigamente. Então, só que curiosamente, à medida que eu andava naquele lugar, essas carroças pareciam que a metade era carruagem e metade era carro, e algumas apareciam como carros. De alguma forma eu compreendia que aquele referencial era uma compreensão de transporte, porém compreendendo-se com a vida de agora. Mas às vezes eu via como carruagem porque era o registro de entendimento do meu cérebro lá da outra vida, transporte coletivo lá na outra vida. Então às vezes me pareciam carros e às vezes me pareciam carruagens. Porém, eu estava num certo ponto que parecia uma transição. À medida que eu andava naquele umbral, eu comecei a ver que o chão de cinzas começou a misturar com grama, gramado verde, e foi ficando mais verde, até que em um ponto eu via que tinha como que uma montanha que se subia com um grande gramado. Sabe aqueles cenários nórdicos com montanhas onde tem uma espécie de uma gramínea ou coisa do tipo, com pequenas rochas, e você vai vendo que vai subindo aquela montanha. E eu de repente me vi que percebi que eu tinha saído daquela área que era umbral, mas naquela
naquele momento eu não pensava sobre isso. E eu estava subindo para um lugar que era montanha, verde. As árvores que eram secas começaram a ser pequenas árvores, pequenos arbustos verdes, muito vivos. De repente eu vi que no alto daquela montanha uma espécie de uma luz se abria. Sabe aqueles dias assim de pôr do sol que tem uma nuvem de chuva e os raios do sol entrepassam? E eu me senti muito atraído e ir na direção daquela luz do alto da montanha. No meu coração, na minha mente, eu sabia que eu tinha morrido. Eu sentia que eu não tinha sobrevivido a alguma coisa. E eu sentia que faltava alguém perto de mim. Alguém não estava ali, alguém que deveria estar. E esse sentimento era muito forte, era importante. Eu lembro que eu continuei a subir a montanha. E naquela luz se abrindo, começaram a descer pessoas. Pessoas. Essas pessoas tinham desencarnado. Porém, essas pessoas vinham muito bem, mais tranquilas, mais saudáveis. Não tinham passado por aquele umbral que eu passei. Era como se praticamente tivessem sido trazidas, guiadas da terra para chegar ali, naquele lugar. À medida que aquelas pessoas foram chegando e descendo a montanha na minha direção, eu estranhei como que eles estão vindo e eu estou subindo. É porque ali haveria um encontro e eu estava no meio do caminho do encontro. Quando eu cheguei naquele momento que as pessoas desciam, eu escutei vozes atrás de mim, chamando nomes. E aí eu olhei para trás, tinham pessoas de roupas muito claras e chamavam os nomes e as pessoas que estavam vindo do alto da montanha acenavam e diziam sou eu, sou eu. E ali havia um encontro. As pessoas que estavam atrás de mim eram pessoas que já estavam no astral. Eram pessoas que eram como mentores ou pessoas que ajudam, socorrem. E eles iam chamando e aquelas pessoas que estavam sendo recebidas iam se encontrando. E por um momento eu fiquei triste, eu pensei, eu entendo que eu morri, mas eu vim de um lugar diferente, quem vai me encontrar? E quando eu pensei assim, quem vai me encontrar? Uma voz atrás de mim me chamou. Inclusive, curiosamente, na minha cabeça, é uma questão de mente, de identificação, né? Na minha cabeça ele chamou meu nome, Anderson. Mas é claro que naquela época o meu nome não era Anderson. Mas para o cérebro é energia, identificação. Então eu compreendo, todos esses detalhes eu fui compreendendo. E aí eu voltei um homem, barba branca, cabelos brancos curtos, né? Um pouco encaracolados, assim, mais curtos, de talvez uns 60 anos, né? E eu olhei para ele e ele disse, vem comigo, eu vou te levar para um outro lugar. E a gente andou e rapidamente chegou numa espécie de construção que tinha uma sala. E ele olhou para mim e ele disse, eu sei que você está preocupado. Eu falei, por que a minha esposa não está aqui comigo? Ele olhou e disse, infelizmente ela não pode estar. Infelizmente ela não consegue chegar no mesmo lugar que você chegou. E você vai ter que ter paciência em esperar o momento certo. Quando ele falou e a gente começou a falar esposa, momento certo, e o que aconteceu, na minha cabeça começou a vir mais as imagens. Nós estávamos numa carruagem, aquela carruagem passava num despenhadeiro, os cavalos se assustaram, a carruagem tombou no despenhadeiro. E nós dois viemos a morrer ali. Porém ela, apesar de ter desencarnado, ela não tinha ido para o mesmo lugar que eu, ela estava em algum tipo de umbral ou coisa do tipo. E ali simplesmente eu voltei para que eu pudesse entender. De alguma forma aquele sonho, aquela rememoração, aquela revivência, digamos assim, né, esse revivenciar, esse pós-morte, esta regressão, né, fez com que eu me pacificasse mais quanto à morte, quanto ao entendimento, de ajudar e de compreender que as pessoas têm o tempo de entender o que elas precisam entender, seja antes ou seja depois. E aquela regressão ali em sonho foi tão impactante emocionalmente que eu me lembro que eu fiquei umas 2 semanas com... Não era dor,
não era desconfortável, com aquela emoção no peito, aquela emoção de, ao mesmo tempo de saudade, ao mesmo tempo de conforto, por ter entendido, né, por ter registrado aquilo. Então foi uma das experiências de desencarne mais interessantes que eu já tive. E toda terapia de vidas passadas, ela consegue fazer justamente isso, te levar lá para aquele ponto onde você possa regredir e não simplesmente ver por curiosidade, mas te ajudar você a entender os elementos que estão lá para que você possa melhorar hoje. E eu me lembro que depois daquele sonho, eu me pacifiquei mais em muitas coisas, ficou melhor para mim. E eu tive, é claro, várias outras experiências com mortes traumáticas, né? E situações do tipo que eu vivi em vários lugares e eu me vi deixando o corpo. E é curioso até em outras que nem parecia uma vida passada, mas de alguma forma essas experiências me ajudavam a compreender mais a vida, a morte e o porquê nós chegamos lá do outro lado e como nós podemos melhorar. Eu entendi principalmente que essa passagem, este chegar de uma forma melhor, vem de uma limpeza mental, uma paz interior, que você conquiste essa paz interior em vida, que você tenha esse desprendimento e entendimento da sua impermanência em vida, para que você leve isso. Não é para você exercitar lá, é para você aprender antes, para justamente quando chegar o momento da ação, você exercitar. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo, me contando essa experiência particular, que eu acho que eu nunca contei assim em vídeo para ninguém, né? Mas está aqui para você como presente, para você também aprender um pouco mais e quem sabe despertar em você uma experiência semelhante, se você quiser, é claro, para que você compreenda um pouco mais a sua vida. Quem sabe isso pode acontecer com você e melhorar. E é claro, existem por aí, assim como eu também, terapeutas, outros terapeutas de vidas passadas que podem ajudar você com regressão. Então, obrigado por ficar até aqui. Muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo.